Então, próximo passo, próximo tópico, nós precisamos trazer para vocês todo o arcabouço histórico dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Aí você vai perguntar, mas Johannes, por que especificamente você está falando em direitos humanos e direitos fundamentais? Nós iremos ler hoje o parágrafo 3º do artigo 5º e nós vamos ver que lá existe uma indicação específica sobre direitos humanos. E a gente precisa saber o alcance, né, de cada expressão. Direitos fundamentais e direitos humanos. E isso nós já vimos. Direitos humanos, âmbito internacional, direitos fundamentais, o âmbito interno de cada país. Mas quando é que surgiu esses direitos? Quando os direitos fundamentais surgem? Olha, é óbvio que os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, são prescrições, são direitos que foram prescritos através de evolução histórica, de lutas de classe, né, lutas existentes nos últimos séculos, mas mais precisamente é possível a gente identificar um evento específico, que é justamente as constituições escritas tanto dos Estados Unidos da América como da França. Isso tudo no século XVIII. Essas duas constituições escritas trouxeram direitos que limitaram a atuação do poder do Estado. Foi um contraponto ao Estado absolutista, que até então era uma regra no mundo. E as constituições americana e francesa trouxeram essa luta, entre aspas, né? Essa luta para impedir o avanço do absolutismo. Então, direitos, por exemplo, como o direito à vida, o direito à liberdade, são direitos que impunham ao Estado uma abstenção. Então, são aqueles direitos que nós dizemos que são direitos negativos. Esses direitos trazidos pelas constituições do século XVIII, que começaram a ser copiados, inclusive em outros países ao longo do século XIX, são direitos que traziam uma obrigação de não fazer do Estado. E aí, quando você estabelece direitos que traz obrigações face ao Estado, nós estamos limitando a própria atuação do Estado. Então, é muito importante a gente compreender que o marco histórico inicial para a deflagração, né, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, são justamente as constituições escritas do século XVIII, dos Estados Unidos da América e da França. Mas cuidado, em provas mais específicas, para a gente não vai cair, mas em provas mais profundas e específicas, lógico que existiam direitos humanos ou fundamentais antes mesmo do século XVIII. O grande espelho, né, desses direitos é a própria Inglaterra. Desde a Constituição de João Sem Terra, em 1215, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos observar a existência de direitos fundamentais. No entanto, para a sua prova, especificamente, porque isso foi uma tese de Karel Vazak, ele estabeleceu uma tese no sentido de que a primeira geração dos direitos fundamentais, ela veio através das constituições escritas, né? São constituições libertárias do século XVIII. Então, vamos lá para a sua tela. De olho aí na sua tela para a gente ver essa evolução histórica. Olha, primeira dimensão ou geração ligada ao fator liberdade. São direitos civis e direitos políticos, que são direitos individuais, possuem um caráter negativo. Vou explicar. Essa primeira geração ou dimensão, gente, é o seguinte. Primeira geração ou dimensão, e aí já eu queria deixar um parênteses, abrir um parênteses específico nesse ponto, é que na sua prova pode vir tanto a expressão geração quanto a expressão dimensão. Então,
é importantíssimo a gente compreender que para a doutrina majoritária, essas duas expressões são similares. Nas provas de concurso também pode vir uma ou outra expressão. No entanto, alguns dizem que existe diferença semântica, né? Diferença na palavra. Enquanto a dimensão dá a ideia de uma nova reformulação, a geração dá a ideia de substituição. Mas cuidado, os direitos, quando passa-se de uma primeira para uma segunda, de uma segunda para uma terceira, não há substituição, tá, gente? Por isso tem gente que prefere nem colocar a expressão geração, prefere a expressão dimensão. De qualquer sorte, na sua prova vai vir uma ou outra expressão, mas sem problema algum, tá bom? O que é importante a gente já deixar claro nesse momento é que não existe substituição. Quando os direitos de primeira geração eles são formatados e passa-se para os direitos de segunda geração ou dimensão, esses direitos de primeira, eles não morrem, eles não se acabam. Ao contrário, eles vão sendo agregados aos novos direitos que começam a ser reconhecidos. E assim sucessivamente, quando se passa de uma segunda para uma terceira, todos esses direitos consagrados, eles vão, né, sendo levados a reboque. Tá bom, gente? Então, é muito importante a gente ter esse conceito muito claro. Pode vir na sua prova tanto geração quanto dimensão. Agora, olha só, primeira geração ou dimensão. Essa primeira geração ou dimensão, ela é marcada tipicamente por essas constituições que eu acabei de falar para vocês. Constituição dos Estados Unidos da América e a Constituição da França, tá certo? Ambas no século XVIII, tá bom? Essas constituições limitavam a atuação do poder do Estado e traziam em seu objeto, né? Traziam ali como direitos reconhecidos os chamados direitos civis e os direitos políticos. E o que são os direitos civis e os direitos políticos, Johannes? Direitos civis são aqueles direitos de liberdade. Direitos políticos também são direitos de liberdade. Vão estabelecer liberdades individuais e até mesmo liberdades coletivas. Vamos dar exemplos aqui para vocês. O direito à vida. Isso impede que o Estado tire minha vida sem um devido processo legal, sem que exista uma norma autorizando, tá certo? Por um exemplo, nós vamos estudar sobre o direito à vida e na nossa Constituição existe uma exceção específica ao direito à vida. Então, só a legislação é que pode tratar sobre situações de excepcionalidade. E aí nós temos o direito à vida, nós temos os direitos de liberdade que vieram trazidos aí nessa primeira geração ou dimensão, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade científica, né? Então, esses direitos de liberdade vieram nessa onda, né, de reconhecimento nessas constituições do século XVIII. São constituições que romperam com o Estado absolutista, fazendo surgir um novo tipo de Estado, chamado Estado de Direito. A partir desse momento, a partir do século XVIII, os Estados eles passaram a ter o compromisso de estar diante da lei. Então, o governante ele não estava mais acima da lei como era no Estado absolutista. O governante ele passa a fazer parte de um arcabouço jurídico e ele precisa necessariamente estar abaixo da própria lei. Ele tem que cumprir a lei. E aí rompe com aquela ideia. Existe até uma célebre frase, né, do Luís XIV, rei da França, que ele dizia "L'État c'est moi", que significa o Estado sou eu. Veja como era a personificação do próprio Estado na figura do governante. E aí os direitos fundamentais de primeira geração vêm justamente para romper com essa estrutura, passando o governante agora a ter que respeitar as leis. Então, se você quiser anotar primeira geração ou dimensão, direitos civis
e direitos políticos. Exemplos: direito à vida, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, os direitos políticos, que é a possibilidade da participação popular na vida ativa do Estado. Veja que o próprio lema da Revolução Francesa, né, e a Revolução Francesa em si, possuía por tema, por objeto, trazer essas pessoas, né, que estariam à margem das decisões políticas do Estado, trazer para ter uma certa autonomia e poder também expressar a sua vontade política. Então, a Revolução Francesa, que logo na sequência veio a Constituição Francesa de 1791, século XVIII, ela trouxe por bem trazer a plebe, trazer o pessoal que não tinha, né, não estava ali nem entre o clero, a igreja, nem fazia parte da nobreza, mas trazer esse pessoal para poder também ter uma voz ativa política. Esses direitos reconhecidos são os direitos de primeira geração ou dimensão também. São os chamados direitos políticos, tá certo? E aí, esses direitos políticos, eles trazem uma obrigação de não fazer, uma abstenção por parte do Estado. O Estado ele não pode intervir nos meus direitos de liberdade. Então, traz uma obrigação de não fazer para o Estado. São os direitos de primeira geração ou dimensão. Eles são considerados também como direitos individuais, tá certo? Agora, é importante a gente compreender que a história ela não é estanque, não é estática, ela é dinâmica. E, lógico, com o passar do tempo vão sendo reconhecidos outros e novos direitos. E aí, nós precisamos entender esse contexto histórico para compreender essas alterações das gerações ou dimensões. Tá bom, gente? Então, passamos pelo século XIX, né? Tivemos avanços em alguns países no que se refere à proteção social, mas especificamente é no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, teve uma Constituição que foi um pouquinho antes, é a chamada Primeira Constituição Social, que foi a Constituição Mexicana de 1917, foi um pouquinho antes de concluir a Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial e a sua conclusão trouxe ao mundo a necessidade de se buscar direitos que pudessem garantir minimamente uma existência às pessoas. É por isso que existe a construção dos chamados direitos sociais. Os direitos sociais, eles servem justamente para dar às pessoas um chamado mínimo existencial. Então, a partir daquele momento, se constrói a ideia de que o Estado ele não mais só deveria se abster de praticar ou de invadir a esfera privada de uma pessoa. A partir daquele momento, se constata que o Estado agora ele precisa intervir para ajudar. Então vejam que agora o Estado ele não vai intervir para prejudicar, ele vai intervir para ajudar. Então, século XX, né? Primeira Guerra Mundial, tivemos uma grave crise econômica no mundo depois da Primeira Guerra Mundial, que cessou em 1919, encerrou a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha saiu como perdedora, sagrando-se como vencedora, tanto a Inglaterra quanto a França na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, como muitos sabem, teve que assinar um tratado, né, o Tratado de Versalhes, assinado na França. Esse Tratado de Versalhes trouxe algumas obrigações para a Alemanha, como a desmilitarização. Outra obrigação também bem específica foi uma indenização que a Alemanha teve que pagar, tá certo, aos países vencedores. Então, a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial devastada, mas a guerra não só atinge a Alemanha, a guerra vai atingir todo o globo terrestre. Inclusive, 10 anos após, e os efeitos econômicos foram tão devastadores que 10 anos após
o término da Primeira Guerra Mundial, até os Estados Unidos quebram. A Bolsa de Nova York, em 1929, ela quebra. Então, é importante a gente compreender que o contexto histórico fez com que os países começassem a entender a necessidade de se criar direitos que pudessem ajudar a população mais carente, ou, juridicamente falando, a população hipossuficiente, que não tem condições de recursos de se manter. E aí vejam que a intervenção estatal agora passa a ser uma intervenção ajudadora, uma intervenção cuidadora. Por isso, esses direitos de primeira geração ou dimensão são considerados como direitos positivos. Por que são direitos positivos? Diferente dos de primeira, que são negativos. São positivos porque vão ajudar. O Estado ele vai intervir para auxiliar, para ajudar. Exemplos desses direitos, que são os direitos sociais, culturais ou econômicos. Vamos ver na tela? Vamos ver na tela aqui? Olha só, segunda geração ou dimensão, o fator é igualdade. Olha aí, ó. Igualdade em sentido material. Traz os chamados direitos sociais, culturais e econômicos. São chamados direitos coletivos ou de caráter positivo. Tá certo, gente? Então, muito importante a gente compreender isso aqui. Segunda geração ou dimensão, nós temos aí, como exemplo, a primeira Constituição a trazer, a Constituição Mexicana, de 1917. A segunda foi a própria Constituição Alemã. Depois que a Alemanha perdeu a guerra, assinou o Tratado de Versalhes, como falamos, e também ela ficou obrigada de constituir uma república, e assim o fez com a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar, W-E-I-M-A-R, a Constituição de Weimar trouxe aí um novo Estado alemão, tá certo? Em 1919, ok? Então, essas constituições começaram a perfilhar direitos em que esses direitos iriam ajudar as pessoas. Exemplos desses direitos, que são os direitos sociais, culturais e econômicos. Os direitos como, por exemplo, a assistência social. A assistência social, saúde, previdência. Vamos puxar a assistência social para vocês compreenderem o alcance desse tipo de direito, ou desses tipos de direitos. A assistência social, por exemplo, no Brasil, dando um exemplo brasileiro, a assistência social no Brasil, ela possui uma clara intervenção de auxílio para o cidadão. Qual é essa intervenção? A assistência social no Brasil permite que, por exemplo, a pessoa que não tenha condições de se autossustentar, ela pode ser ou receber um salário mínimo do Estado. Então, se ela comprovar ser idosa ou deficiente física e também comprovar que não tem condições de se autossustentar, ela pode receber do Estado o valor de um salário mínimo. Isso é assistência social, tá certo? Então, primeira geração, direitos positivos, segunda geração, direitos negativos, e na sequência da história tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. E essa trouxe ou revelou para nós, né, o horror, né, do que o Estado alemão cometeu, né, principalmente com o povo judeu. Então, nós precisamos compreender que na terceira geração ou dimensão, nós temos aí novos direitos sendo deflagrados. Mas eu vou dar um intervalozinho nessa aula. No próximo bloco, nós iremos dar continuidade na evolução histórica dos direitos fundamentais. Tomar uma aguinha, um cafezinho, e no próximo bloco a gente continua, tá certo?